Você sabe o que significa o termo mãe solo? Este termo foi criado pelas feministas para substituir o termo mãe solteira, quando a mulher não é casada ou não reside com o pai da criança, que a gente sempre chamou de mãe solteira, né? Mas as feministas criaram o mãe solo para abolir o solteira, porque elas não querem que a maternidade seja vinculada com o estado civil. Ok, tudo bem, a gente entende isso, mas você sabe a realidade por trás deste termo mãe solo? Na explicação das feministas, mãe solo é aquela mulher que cria o filho sozinha, mesmo recebendo a ajuda de outras pessoas, que até podem residir com ela e com a criança, mas é descaracterizada a ajuda dessas pessoas, porque ela precisa dizer que ela cria o filho sozinha. Fazendo isso, ela consegue menosprezar o papel do pai na vida da criança. E onde que entra o problema nisso tudo? Isso já é um problema menosprezar o papel do pai na vida de uma criança, né? Mas isso vai além, isso envolve psicopatologias. Por quê? Porque a mulher, quando fica revoltada com o pai do seu filho ou o seu ex-marido, seja lá se eles tiveram um relacionamento ou não, ela não aceitando o relacionamento por ela ser incapaz de lidar com suas emoções e já tendo aí histórico de problemas psicológicos como transtorno de personalidade narcisista, histriônica e borderline, ela colocará isso nas costas da maternidade, pois ela colocará a culpa de ter um filho no homem que não está mais com ela, ou que não se dobra a ter algum tipo de relacionamento de acordo com a forma que ela quer. E ela tenta ao máximo usar o emocional para poder atingir ao pai da criança, praticando até alienação parental, que na verdade é uma das principais práticas provenientes do termo mãe solo, das mulheres que se denominam mãe solo, com raiva do marido ou do ex-marido, porque isso, a alienação parental pode acontecer também dentro de casa com o pai da criança presente, residindo junto, tendo um relacionamento com a mãe. Isso pode acontecer também. Mas a raiva é muito maior quando a mulher é, digamos assim, abandonada. Porque a mãe solo, ela sempre se coloca no papel de vítima, onde ela foi abandonada, onde ela é a coitadinha, onde ela está sofrendo, e utiliza muitas vezes a imagem do próprio filho para alimentar essa realidade que ela criou, de que ela é uma pobre coitada, de que ela precisa da atenção dos outros, não para ajudá-la, mas para validar a realidade que ela criou, de que ela é uma coitadinha e de que o pai da criança é o vilão, é o monstro. E o feminismo, claro, vai adorar isso, porque vai contra a imagem do homem, vai contra os homens, né? Vai contra a honra, vai contra a dignidade, vai contra tudo que remete ao mundo masculino. Vamos lá, vamos para as psicopatologias. Por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista. São pessoas que querem estar sempre nos holofotes, querem estar sempre sendo bem vistas, bem quistas e querem ali a atenção de todos. Então, a ferramenta utilizada é o drama e as mentiras para que ela continue no papel de vítima, para que as pessoas possam validar aquela realidade que ela criou, de que ela é inocente e o homem é culpado pelo seu sofrimento emocional. E na questão dos traços de transtorno de personalidade histriônica, como ela precisa fazer esse drama para chamar a atenção das pessoas, então os traços de personalidade histriônica cabem perfeitamente nisso, porque são mulheres que chegam até a chorar na frente de uma câmera. Se você jogar no YouTube, escrito mãe solo, você verá inúmeros vídeos onde as mães estão chorando e ao mesmo tempo denegrindo a imagem do pai da criança, e inclusive elas usam o próprio filho, a imagem do próprio filho. Tem um vídeo, inclusive, que no começo ela está com o filho no colo, mostrando como a criança é linda, de como ela se relaciona bem com a criança. E no decorrer do vídeo, ela começa a reclamar das privações que ela teve depois que ela se tornou mãe. E depois, em seguida, ela começa a falar mal do pai, dizendo que as privações que ela teve, os sofrimentos que ela está passando da maternidade, foram causadas pelo pai da criança, que não quis mais ficar com ela. Inclusive na questão financeira, né? E na questão, para a gente não fugir aqui do transtorno de personalidade borderline.
São pessoas extremistas, que em um momento elas amam, daqui a um tempo elas podem te odiar, da mesma intensidade que te amou. E isso elas refletem no filho também. Por quê? Porque o filho, como é um ser vulnerável, a criança é muito vulnerável, então não tem discernimento para julgar o que a mãe está fazendo de certo ou errado, é um instrumento perfeito para ela expor, colocar para fora essa realidade que ela criou. Então, em certo momento, o filho é o amor da vida dela, é tudo na vida dela, e num outro momento ela sente raiva do filho e começa a maltratá-lo, começa a cometer abusos psicológicos, violência psicológica e violência inclusive física, porque ela começa a maltratar essa criança, porque essa criança passa a ser o bode expiatório dela, onde ali ela vai manipular, inclusive implantando falsas memórias na cabeça dessa criança, para ela ser um instrumento contra o pai, contra o homem que aquela mulher odeia, porque ela não consegue lidar com as suas emoções, porque ela tem problema. Então, ela começa a praticar alienação parental. Por quê? Porque se o homem não vai ficar com ela, ela diz que ele também não vai ficar com o filho, ele não vai ter o filho. Então aí entra a prática de alienação parental, modificando toda a realidade na cabeça da criança, implantando na criança a realidade que ela criou, para que a criança também ache que o pai é um monstro, um ser que precisa ser desprezado, principalmente por ser homem, né? Porque o feminismo prega isso, né? Que por ser homem você tem que ser desprezado, porque todo homem é um criminoso potencial, segundo elas, todo homem é um estuprador em potencial e estupro é crime. Então elas dizem que todo homem é criminoso em potencial. Então, juntando as crenças feministas e os transtornos de personalidade dessas mães, que eu não deveria nem chamar de mãe, porque uma mulher que maltrata o próprio filho, que faz abuso psicológico no filho, pratica abuso psicológico, violência doméstica no próprio filho, por bel prazer de ter o seu ego inflado e a sua vaidade atendida, por questões de não saber lidar com suas próprias emoções, não é uma mãe, ela não está preocupada com seu filho. Toda aquela imagem que ela coloca, principalmente nas redes sociais, porque as redes sociais são a vitrine para essas mulheres exporem essa realidade para se autoafirmar, né? Então elas postam fotos ali abraçadas com a criança, com legendas lindas e bonitas. Se você for olhar o Facebook, só tem foto com a criança. E às vezes nem tem também foto com a criança, mas de repente ela coloca uma, porque lembrou de alguma coisa, e vai e coloca amor da minha vida. Porque neste momento ela está amando o filho. Neste momento. Mas passado um tempo, se aquele pai estressá-la ou falar algo que ela não gostou, ou fazer uma cobrança que ela não gostou, que ela julga injusta, porque elas pensam que elas são muito injustiçadas, né? Então ela começa a sentir raiva porque aquele homem tem um filho com ela tem um filho daquele homem e ela sabe que ele ama o filho. Então, para atingi-lo, ela utiliza o próprio filho, que minutos atrás ela dizia que amava, que era o amor da vida dela. E elas não se importam de como a cabeça da criança vai ficar. Elas não se importam se no futuro a criança vai, ou o adolescente, ou já na fase adulta, vai descobrir que aquilo tudo foi mentira. E quando a gente é criança e uma realidade é imposta a gente, não sendo a nossa, não sendo de fato o que ocorre, a gente cresce acreditando naquilo. E chega um determinado momento que a verdade aparece. E quando a gente descobre que a nossa infância foi toda baseada em mentira, a gente não sabe mais quem a gente é. A gente perde a nossa identidade, a gente fica perdido, a gente não sabe mais quem estava falando a verdade. Porque a figura materna, culturalmente, ela é cultuada como algo santo, como algo sagrado. Uma mãe é incapaz de fazer qualquer mal ao seu filho, à sua cria, que saiu de dentro dela, que ela gerou 9 meses, que ela deu a vida. Então, isso é muito tóxico, porque isso alimenta
esse tipo de comportamento dessas mulheres, onde ela não deve ser contestada por ser mãe. Então a criança cresce, descobre que aquilo ali era tudo mentira, ela perde o chão, ela tem problemas de depressão, problemas de ansiedade, tendência a suicídio, e ela não se importa de como ficará a cabeça dessa criança com a prática dessa alienação parental. Então, essas mulheres precisam de tratamento, mas elas não querem se tratar. Elas querem apenas que você sinta a pena delas, para que você valide a realidade que elas criaram, de que elas são injustiçadas e o homem é o culpado de tudo, como diz o feminismo.